no dia 26 de dezembro de 1973, chegava aos cinemas O Exorcista. Além dos relatos de pessoas que saíam enojadas e muitas vezes traumatizadas do cinema, O Exorcista foi um marco. Depois de seu sucesso, uma série de outros filmes que também trariam crianças demoníacas começariam a ser lançados, dando muitas vezes bons resultados de bilheteria. Poucos deles, no entanto, chegariam perto do tom macabro que Linda Blair daria a Regan. Mas o gênero ganharia um novo respiro em 1976, quando Richard Donner, que mais tarde dirigiria Superman, Os Goonies e Máquina Mortífera, contaria a história de Damien, em A Profecia. Hoje, no Quadro em Cena, vamos analisar a cena inicial desse filme e tentar explicar o porquê achamos que A Profecia deveria ser tão celebrada quanto O Exorcista. Na trama, desde os créditos iniciais, fica claro a criação de uma aura sinistra em torno do garoto. O vulto preto, a luz alaranjada e infernal atrás do garoto, a trilha em coro fúnebre e, obviamente, a sombra em formato de cruz invertida. Enquanto vemos os nomes de produtores, atores e diretor, já estamos imersos no macabro do filme. Essa sensação continua quando conhecemos nosso protagonista, Robert Thorne. Ele descobre ainda no carro que o filho que a esposa tinha acabado de dar à luz está morto. E aqui, a voz que ecoa na cabeça dele reforça mais uma vez essa aura demoníaca. Nos cortes seguintes, a gente até entende que essa voz é provavelmente o protagonista, relembrando uma conversa que teve com o padre, por telefone talvez. Mas a edição de som dá um aspecto carregado para a voz. Que ouvindo assim, não é demais se a gente pensasse numa voz do diabo. De qualquer forma, Thorne entra na igreja, encontra o padre, que confirma a morte do garoto, mas sugere que ele adotasse um outro bebê. E é aqui que a cena começa a ficar interessante, porque esse aqui não é o primeiro corte de dentro da igreja. O primeiro é, na verdade, esse aqui. Se alguns segundos atrás o filme despertava o sinistro de maneira verborrágica e bem clara, agora as estratégias passam a ser um pouquinho mais sutis. Olha esse corte de novo. Não é estranho que ele seja um pouco distante, quase como se estivesse querendo se esconder? É claro que você pode pensar que ele só existe para que a gente possa ver essa freira passando aqui, e entender que a gente está de fato dentro de uma igreja. Mas será que não existiam outras formas de fazer essa mesma coisa? Talvez um plano lá de baixo com a freira andando atrás também já resolvesse isso, não? Mas o mais legal é quando a gente dá uma olhada no resto do filme e percebe que essa estratégia não é particular dessa cena, porque em outras a gente encontra essa mesma câmera afastada. Isso aqui não foi à toa. A sensação que fica é que existe sempre alguém à espreita. E se a voz antes remetia ao diabo, não é demais imaginar que esse corte pudesse então representar ele supostamente observando a tudo e a todos. A cena então continua e o padre leva Thorne para conhecer esse outro bebê. E é aqui que a nossa expectativa é quebrada, porque se antes o filme vinha carregando esse tom demoníaco, quando a gente vê o bebê pela primeira vez, tudo que ele não parece é algo demoníaco. Mas isso é uma outra coisa que o filme faz constantemente, relacionar momentos aparentemente muito ingênuos com detalhes um pouco macabros. Na verdade, isso é o que todo bom filme de crianças demoníacas faz, porque não existe nada mais assustador do que misturar pureza e morte. Nessa cena aqui, não existe nada mais puro do que um bebê recém-nascido, enrolado em panos brancos, nos braços de uma freira. Ao mesmo tempo, em terceiro plano, vemos um padre escondido nas sombras, com o rosto meio apagado, num fundo todo preto. E para você que acha que esse plano não tem nada demais, olha como esse preto todo desaparece quando vemos a sala como ela de fato é. Não digo que a ideia que o filme queira dar seja de que os padres são maus, mas a plasticidade desse enquadramento faz este padre em específico parecer assim. Em outras palavras, pureza e morte no mesmo enquadramento. Mas ainda mais fascinante do que isso é o corte exatamente anterior a esse. Esse aqui. Depois que você assistir ao filme e ver tudo que esse pirralhinho é capaz, e também ver tudo que esse pai é capaz de fazer por amor ao pirralhinho, esse plano ganha todo um outro significado. Quem é a pureza e quem é a morte aqui? Thorne, como personagem no meio dessa composição, poderia funcionar como mediador entre a pureza e a morte, que vai ensinar para ele o que é certo e o que é errado, e tirar então ele desse mau caminho. Mas se essas noções de bem e mal são tão nebulosas, será que ele, apesar de nosso mediador nesse mundo, é capaz de lidar com isso? E pior, será que ele de fato é a representação dessa pureza? O filme é inteligentíssimo em reforçar essa dúvida visualmente, e aqui Thorne aparece desfocado, logo antes do bebê então perder o foco.
Se ainda pensarmos em todo o paradoxo em torno dos reflexos, daquilo que alguém de fato é e daquilo que tenta aparentar ser, o maniqueísmo de bem e mal ainda fica mais nebuloso. No Corte com o Padre é exatamente isso que acontece. Um padre que no dia a dia seria pureza, mas que como reflexo, nessa cena, funciona como morte. Sabe quando alguém fala que às vezes uma cena sintetiza todo um filme? Demônio à espreita, pureza e morte, e maniqueísmo complexo. Temos aqui a cena síntese de A Profecia. Resta apenas agora saber quem sai ganhando no final. O Quadro em Cena é uma playlist que a gente vai analisar cenas de filmes que a gente gosta, que a gente acha que tem alguma relevância e que, como episódio de hoje, talvez a gente consiga relacionar com outras coisas bastante já conhecidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Essa é uma playlist que demanda um pouquinho mais de tempo, mas ela é muito divertida pra gente. Acompanhe a gente nas redes sociais, a gente tá como 20 Quadro, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam para continuarem acompanhando nossos conteúdos. Falou? Então um abraço e até a próxima.